registrar, ao menos em parte, a história de pessoas que ajudam a construir a história da dança. E hoje nós vamos conversar com Cacá Boa Morte, professor de balé clássico, fotógrafo, músico, ator. O Cacá foi bailarino de duas importantíssimas companhias em São Paulo, o Balé Station e o Balé da Cidade de São Paulo. E hoje, então, nós vamos saber a história desse guerreiro da dança, Cacá Boa Morte. Vou mandar o convite para ele. Vamos aqui. Cacá Boa Morte. Convite feito. Daqui a pouquinho o Cacá estará conosco conversando sobre sua história. Uma bela história. O Balé Estágio, Cacá entrou. Cacá, já havia mandado o convite para você, eu vou mandar de novo. Olha, entrou. Cacá, boa morte, tudo bem? Eu tô bem, e você, querido? Quanto tempo, né? Quanto tempo, quanto tempo. Olha, muito obrigado aí, tá se ajeitando? Não, se tá tudo ajeitou. certo. Então, muito obrigado por ter aceito o convite, a sua história é muito rica. Você dançou em companhias muito importantes, vai ser um aprendizado para todos nós conhecer um pouco da sua história. Prazer estar com você. É uma honra ter sido convidado. Quem sou Imagina. eu na fila do pão da dança brasileira? Ninguém. Quem é você, Cacá Boa Morte? Vamos saber quem é você. Agora, Cacá, você é mineiro, é isso? Isso. Eu sou de Belo Horizonte. Eu nasci em Belo Horizonte, né? Eu sou de 1956. Olha, eu queria, Cacá, desculpa te interromper, mas mandar um beijo aqui para Vanessa, que nos cumprimentou. Ah, Vanessa. Linda, tá, né, Vanessa? Então, é uma amigona minha, é uma super amiga, é um presente da vida. Ela é uma super seja amiga, faz aula Vanessa. comigo, a gente faz aula toda segunda e quarta. Maravilha. Então, eu nasci em 56, sou de 1956. E eu entrei na dança lá em Belo Horizonte. Isso foi meio que não foi a minha primeira opção. Dança não era a minha primeira opção. Minha primeira opção era música e teatro. Porque eu era músico e era, ao mesmo tempo, ator. E eu fazia muita coisa. Tinha programas de televisão, eu tinha muitas peças, eu fazia muita coisa. Até antes de ir embora para São Paulo, eu fiz em um dia a Vanessa. Ah, que coisa linda. Um beijo, Vanessa. Beijo, Vanessa. Vanessa. Aí antes de ir para São Paulo, eu cheguei a fazer 4 espetáculos por dia. Um de manhã de teatro, um de teatro infantil de manhã, um de teatro infantil à tarde, um com a escola de balé que eu dançava, que era o estúdio Ana Pavlova, em Belo Horizonte, e um com a companhia à noite, que era a companhia da gente. Então, para poder juntar dinheiro para vir para São Paulo, para ir embora para São Paulo. Eu queria entender, por que você, da música, era um ator, por que você foi para a dança? O que te levou à dança? Então, vamos lá. Isso é uma coisa que eu nunca falei na minha carreira. Nunca falei. Nunca usei isso na minha carreira. Porque são coisas que as pessoas, às vezes, usam na carreira para poder alavancar, né? Eu nunca fiz isso. Nunca fui disso. De usar essas coisas, ou usar pessoas, ou usar conhecimentos para poder alavancar alguma coisa na minha vida. Então, assim, eu fiz... em 1973, eu tinha 16 anos. Foi quando eu comecei a dançar. Porque eu tive um problema político na época. Eu fui preso pela ditadura militar no DOPS. E pela Olha, aos 16 anos? Eu era menor,
Isso foi uma coisa totalmente abafada. Meu pai era fiscal federal e tudo, e ele que me tirou lá de dentro. Ninguém ficou sabendo, nem a minha família soube disso. Ninguém sabia. E eu levei isso. Só que eu fiquei até 1977 sem poder tirar documento. Só em 1977 que eu tirei o meu primeiro documento para poder representar o Brasil no Festival Internacional Cervantino na Rússia, no México, onde estava se apresentando os melhores espetáculos do mundo na época, e a gente foi com o Balé Estágio, com a Mari, Estágio. Isso. A gente foi dançar, tava cinema, balé, tinha a Alice Alonso com o Balé de Cuba, Alvin Nicolai, a gente representava a dança aqui do Brasil, sul-americana, e tinha vários trabalhos. Cinema, tinha Frederico Fellini, Ingmar Bergman, tinha ópera de Hamburgo, tinha muita coisa. E foi quando Era a nata. Oi? Era a nata da dança, né? Cinema. Era considerado, na época, o espetáculo onde só iam os maiores espetáculos do mundo, os mais vistos do mundo, né? Então a gente ia. Então o que aconteceu foi que em 1973, eu assisti o espetáculo de dança e vi a dança e vi que esse caminho dava para eu continuar fazendo resistência ao regime político, dava para continuar fazendo o trabalho que eu vinha fazendo contra a ditadura, contra esse regime, e ao mesmo tempo, porque as pessoas falam que não existiu, existiu. Eu tomei choque dentro do DOPS. As pessoas falam, não existiu, existiu. Eu sou testemunha disso. Eu tomei choque. Assim, pá! E aí eu vi na dança a possibilidade de continuar fazendo a resistência. Por quê? Na música, não podia, porque a gente era censurado. Eu me lembro que a última música que eu fiz, que eu fui censurado, chega a ser um absurdo, que eu entrei no festival de música sacra defendendo Israel. Eu não sou judeu, mas eu fiz uma música falando sobre Israel, que na época a coisa estava violenta lá. E fui censurado. Eu fui censurado, eu fui quase preso, né? Eu fui procurado pela Polícia Federal, muita coisa. E me esconderam dentro de um clube, né? Que era israelita lá em Belo Horizonte, e estavam arrumando para eu ir para um kibutz em Israel, colher laranja para não ser preso. Era assim. Era um inferno. E teatro é a mesma coisa. Eu tinha um programa de televisão que uma vez eu abri a boca no programa, reclamando contra a prefeitura, com algumas coisas, cercaram o prédio para tentar me prender. Eu falei, meu Deus. Eu tive que sair fugido dentro do porta-mala de um carro, que era o carro do meu pai. Era um Aeroaves. Então, era tudo muito assim nessa época. E a dança me proporcionava fazer isso. E a dança naquela época, imagina que hoje a gente sofre preconceito. Você sabe disso. Sim, sim, sim. Ainda sofre. O homem ainda sofre, sim. Preconceito, a gente sofre tudo, a gente não tem dinheiro, a gente não ganha para isso, a gente não tem estabilidade, a gente só toma pancada. Sim. A gente é forjado na pancada. Aí o que acontece? Beleza, eu fui para esse lado, né? Eu falei, vamos embora. E segui por esse lado na época do preconceito. Meu pai era federal, era técnico de futebol. Aí, quando eu cheguei em casa, eu era músico, eu namorava Solange Borges, irmã do Lô Borges. Na época era o movimento Clube da Esquina, o Milton Nascimento era o Bituca, o Wagner era o Wagner Tiso. Era a época que eu tocava. O Toninho Horta. E eu tocava, eu compunha, ganhei muito festival. Meu irmão era músico. E daí, quando eu fui para a dança, eu cheguei em casa, jogava no América Mineiro, eu joguei no Juniores do América Mineiro. Aí, quando eu cheguei em casa, um dia eu tinha feito aula de dança, eu tinha feito um espetáculo de expressão corporal. Coincidentemente, hoje é Sexta-feira Santa, eu fazendo o papel de Jesus Cristo.
Ah, Acredite se quiser, meu cabelo era na cintura. Eu sou careca acredito, hoje, mas meu cabelo era na cintura. acredito. E aí, agora eu novinho, era gato, cabelão. Aí eu fiz um espetáculo fazendo o papel de Jesus Cristo, que eu era ator, e a pessoa que montou o espetáculo é Graziela Rodrigues, que hoje está na Unicamp, que é uma baita artista, uma baita estudiosa. Ela é orientadora na Unicamp hoje. E Graziella um dia encontrou comigo na rua, depois de eu ter feito o espetáculo, falou, poxa, eu vou montar não, a escola que eu faço aula, abriu uma turma para homens. Você quer fazer? Eu falei, eu vou lá, e fui lá. Aí éramos 24 homens. Aí Ah, na minha primeira aula de balé, primeira, aí tá a professora Silvia Calvo, é uma super professora, que falou que nunca estudou tanto na vida como estudou para poder dar aula para gente, porque eu perguntava tudo. Mas para que você sim. faz isso? Por quê? De onde sai a força? Explica isso. Então, o que é isso? Para que é esse passo? Para que ele serve? Vou estudar isso aqui para quê? Então, ela ficava doida, porque eu fui estudar anatomia, cinesiologia, história da arte, tudo isso, novinho. Aí, nisso, a gente seguindo. Bom, voltando. Eu fiz minha primeira aula, aí cheguei em casa, eu virei para o meu pai e falei, poxa, pai, fiz uma aula de balé para uma pessoa que era federal, Juiz de era... futebol, Não, técnico de futebol. técnico, perdão. Eu virei para ele e falei, ele falou, senta aí, meu filho. Isso é uma raridade, tá? Senta aí, meu filho. Você fez uma aula de balé? Eu falei, fiz uma aula de balé. Sua primeira aula, né? Eu falei, minha primeira aula de balé. Ele falou, olha, das profissões que você escolheu, essa é a mais difícil. Ator, Olha, difícil. Músico, difícil. Você escolheu a mais difícil nas artes. Mas estou aqui. Você vai receber muita crítica, você vai sofrer muito preconceito, você vai passar por problemas financeiros, você vai ter muito problema. Cada pancada que você receber, levanta a cabeça e usa como força. Isso veio da boca do meu pai. olha, Você tem as roupas? Eu falei, não, pai. Vamos lá comprar. Aí fomos numa loja. incrível, hein, Cacá? O incrível vem agora. Comprei as roupas, comprei tudo, escolhi, experimentei sapatilha, malha, tudo que mandaram eu comprar, suporte, tudo. Perneira, aquelas coisas que eles mandaram. Aí eu estava com tudo na mão, falei, pai, já escolhi, já está tudo aqui. Aí ele foi, pagou, pediu para embrulhar, embrulhou separado a sapatilha, pegou a sapatilha, botou na minha mão assim, ficou segurando, olhou para mim e falou, olha, meu filho, eu vou te pedir uma coisa. Dança, vai dançar, dance. Mas não seja mais um, seja um. Dance por mim, toma, vai ser feliz. E foi assim que eu Olha, comecei a dançar. Aí eu falei, vou dançar para ele. é, Então ele foi minha força. é uma grande força. Isso foi em Belo Horizonte, que você me Hum, perguntou. Isso foi em Belo Horizonte. A Graziela Rodrigues esteve aqui no Rio há um tempo atrás, junto com a minha filha, e ela falou um negócio com a Adriana, com a minha esposa, que foi o seguinte: Adriana, a primeira aula de balé dele ensinou passê, ele fazia passê, o retiré, praf. Ensinou, ele fez certinho. Aí, durante a aula, era a nossa aula que ele foi ver, fazer, que ele não fazia 5 aulas por dia. Eu entrei para fazer aula com o grupo delas, que já sabiam. Aí chegou na hora do passeio, eu fiz e tal. Aí chegou no centro, deram pirueta. Aí, pirueta. Tá. Eu falei, eu vou fazer isso também. Ele falou, Cacá, sua primeira aula. Aí a professora falou, não, faz só passeio e faz passeio, relevé e desce. Aí eu falei, não, quero fazer isso. E como é que eu faço? Aí me ensinaram a fazer quarta posição, preparar o braço e puxar. Aí a Graziella contou
contando para a Adriana, minha esposa. Pois é, aí a gente ensinou para ele e ele foi fazer. Você acha que ele fez uma pirueta? Adriana, foi. Não, fez 4. A minha primeira aula de balé eu fiz 4 piruetas. Daí eu vi que eu tinha um talento para aquilo que os outros não sabiam, nem eu. Uhum. E eu comecei a estudar, fazer 5 aulas por dia. Eu fazia aula com a Silvia Calvo, que foi minha primeira professora, e Dulce Beltrão, de moderno, de jazz. Jazz não, moderno. Aí, quando acabou a companhia dos Oscar Arraes, o pessoal estava começando também, Rodrigo Pederneiras, Macau, Tininha, era do grupo da gente, Macau, Deia, que a Macau está até hoje no corpo, ela é ensaiadora, diretora. Rodrigo Pederneiras, Paulinho Pederneiras, Zoca, Mirinha, que era toda família Pederneiras. Fazia aula com a Nena, em Belo Horizonte. Mas a gente era tudo amigo. Um namorava o outro, aquelas coisas. Aí eles montaram o grupo Corpo. O pai do Rodrigo Pederneiras deu para eles e a mãe a casa que eles moravam na Serra, no bairro da Serra, perto da gente, onde eu morava. Também morava na Serra. E eles contrataram, quando acabou a companhia do Oscar Arraes, eles contrataram o Hugo Travers e o Fred Romero, que eram da companhia do Oscar Arraes. E nós contratamos a Bettina Belomo, que era da companhia do Oscar Arraes, que foi primeira solista de Cuba. Que em 1977, eu vendo o espetáculo do Balé Nacional de Cuba, eu fiquei impressionado. E no dia seguinte eles assistiram a gente. E quando a gente entrou no refeitório, o Balé de Cuba ficou em pé, o Alvinícola e a companhia de pé começaram a bater palma, começaram a aplaudir, gritando: bravo, arriba Brasil, arriba Brasil. No dia seguinte, no hotel, tomando café, veio Jorge Esquivel e Alice Alonso. Eu estava tomando café, ele chegou perto, deu uma batidinha no meu ombro, falou: permisso. Eu olhei o Jorge Esquivel com a Alice. Estou arrepiado até agora. Só de falar, ela chegou na minha frente, assim, ele em pé, eu comecei a chorar, olhando para Alice Alonso, minha ídola, porque Bettina Belomo trabalhava com ela. Aí ela agradeceu, ela foi em nome da companhia, agradeceu o espetáculo que eles tinham assistido, que eu tinha dado para eles, a noite que eu tinha dado para eles. Eu fiquei, chorava. Eu falei: meu Deus, eu que agradeço vocês terem assistido, é uma honra, né? Aí falei com ela, que ela, minha ídola, né? Ela falou: o pessoal da companhia, porque o problema de visão dela não enxergava, né? Ela falou que o pessoal da companhia tinha dito que eu era a técnica muito igual à cubana. Eu falei: pois é, a escola cubana. Ela perguntou com quem? Aí eu falei: Bettina Belomo. Aí quem chorou foi ela. Onde está Bettina? Onde está Bettina? Eu falei: em Belo Horizonte. Essa é minha mestra, sabe? Dancei com ela, a gente dançou junto, a Bettina e tal. Então, 6 meses depois, eu me tornei profissional. E eu já estava, quando eu assisti um espetáculo do Balé Estágio. O Balé Estágio estava começando. O Balé Estágio tinha 4 anos de vida. A Márica, o Décio, Informa, dançando, todo mundo. E era impressionante. Porque eles falavam de Brasil, o diretor era o Ademar Guerra, eles falavam de Brasil e falavam de problemas que não se podia falar em música, nem em teatro, nem em televisão. Eu falei: é aqui que eu vou. Aí eu fui para São Paulo, despedi do pessoal em Belo Horizonte, falei: eu estou indo para São Paulo, eu vou dançar com o Balé Estágio. Aí eu escutei: ô Cacá, essa companhia, todo mundo quer dançar com ela. Você não vai conseguir. Eu falei: vou. Quando eu vi um vídeo, um filme, Nureyev dançando, a gente passando lá na escola, eu falei: vou fazer igual esse cara. E todo mundo: Cacá, você tá louco? Esse cara é o maior bailarino do mundo. Eu falei: ele tem 2 braços, 2 pernas, eu também tenho. Por que nós não podemos fazer igual? E fui. Quando eu fui para São Paulo, tinham 150 pessoas. Tinha uma vaga. Aí essa vaga já era minha
15 dias antes da audição. Eu não sabia. E por que era? Quando eu cheguei lá, tinham 65 pessoas para fazer aula. O balé estágio era um fenômeno. Vinha gente do mundo inteiro para fazer aula. Aí eu entrei para fazer, eu não esqueço essa cena. Estava muito cheio o saguão. Eu estava de malha, mineiro, né? Sapatilha, Sim. arregaçada a malha embaixo, sapatilha velha, de elanca, já furada, a malha sem camiseta. Aí eu olhei assim as pessoas em volta, todo mundo assim com roupa capésio, repetor, aquelas coisas que eu via naquela revista Dance Magazine, lembra dela? Uhum. Eu via assim os catálogos, gente, que é isso? Que coisa impressionante essas roupas. Eu não tinha condições. Aí eu só vendo aquilo. Falei, meu Deus, que vergonha. Aí pedi para um amigo meu que estava lá também, falei, pô, me empresta uma camiseta aí. Ele pegou da bolsa, me deu uma camiseta, eu vesti aí, abriu a sala, todo mundo entrou correndo. Todo mundo correndo para dentro da sala. Eu falei, ai, meu Deus, entrei. Quando eu entrei, não tinha lugar. Falei, ixi, agora. Aí o maestro, que era o Ricardo Ordões, eu já tinha assistido o estágio, conversei, fiquei amigo deles, porque a Graziella tentou entrar, a Nádia, que foi minha esposa, minha primeira esposa, a mãe da minha filha, ela dançava no balé estágio, eu fui assistir, me apresentou a todo mundo e tal. A gente não era casado na época e era amigos, né? Aí assisti, fiquei junto, varri palco deles, fiquei lá, sabe, conversando. E aí, quando abriu a sala lá em São Paulo, entrou todo mundo, não tinha lugar, eu olhei e falei, porra, parei assim, olhei para o maestro, falei, não tem lugar. Ele falou, não. Aí pediu para afastarem, para eu ter um lugar na Barra. E eu fui para a Barra, abriram um espaço e eu fui. Quem abriu espaço na Barra chamava Marilena Ansaldi, que é um ícone da dança. Aí Marilena Ansaldi atrás de mim, eu fazendo aula. O primeiro passo que ele deu, ele começava a aula com plié e tudo, aí deu grand plié, na hora que fez o grand plié, tinham 65 pessoas, eu escutei, bravo, Cacá, muito bem. Eu falei, caramba. Aí todo mundo me olhou. Eu falei, eita. Aí chegou no centro, ele deu pirueta, deu não sei o que. Tá. Eu pedi, eu posso fazer os outros grupos? Porque era muito simples para mim, pelo que eu fazia com a Betina. Uhum. Aí Betina quase matava, eu e Fred Romero. O Fred era ex-marido dela, que foi o primeiro bailarino do Alvineire. Uma coisa. Era eu e ele de homem na sala. Betina macetava a gente. Aí, eu posso fazer? Pode. Aí eu fazendo, né? Todos os grupos. Aí, beleza. Ele foi dar pirueta, não sei o que, pirueta titi, eu fui papum, e fazendo, né? Girando pra caramba. Era 5 piruetas, não sei o quê. Aí, de repente, eu saí de um grupo, na hora que eu encostei, ele foi dar outro exercício. Aí veio a Marilena Ansaldi falar comigo, que eu não sabia quem era. Ela veio e, poxa, Cacá, poxa, olha só, esse braço, tenta fazer ele um pouco mais aqui assim, porque ele está te cobrindo o rosto, mas traz ele mais. A pirueta está ótima, então só traz esse braço para cá e tal. Aí me ajeitou. Aí eu fui, poxa, muito obrigado, agradeço. Poxa, obrigado pela dica. Eu adoro crítica, adoro correção. Falei, poxa, muito obrigado e tal. Aí fui e fiz. Ela falou, isso. Aí disso ela saiu, aí veio o Edson, que fez depois uma companhia, ele era de Natal, ele fez uma companhia em São Paulo, onde começou a dançar o Paulão Rodrigues, que era o Casa Forte, um grupo maravilhoso, pessoal de educação física. Nossa, era um grupo lindo, saiu muita gente dali. Aí ele virou, você sabe quem falou com você? Ela não fala com ninguém, não. Essa mulher não fala com ninguém, não. Eu falei, não sei, ela me ajudou aqui, eu adorei. Quem é ela? Ela é Marilena Ansaldi. Eu falei, mas eu não conheço. Poxa, mas ela não fala com ninguém. Essa mulher é um ícone aí. Ó. Essa mulher é poderosa. Aí eu fui muito bem recebido. Aí já não... Quando acabou a audição, dispensou todo mundo, eu fiquei, Marica mandou eu ficar, e o Décio. Aí me chamaram, que eu estaria contando comigo na companhia e tudo. Aí uma semana
depois eles fizeram um jantar, eu fui lá na casa deles, aí o Décio sentado comigo e a Márica, ele falou, olha, a partir de hoje, tudo que dança Márica, eu e mais uma pessoa vai passar a ser você. E a partir de hoje, tudo que dança a Márica com alguém que não seja eu, vai ser você. E tudo que eu danço de solo, vai ser você. Jogou o espetáculo, jogou tudo nas minhas mãos. Eu tinha 21 anos. Estava Ficou chegando. assustado? Hã? Ficou assustado ou estimulado? Ou os dois? Estimulado, né? Não me assustava. Nunca me assustei com o trabalho. Nem você. Você Eu nunca se não, eu não. assustou. Não, A não. gente gosta. É, Né? A gente está dançando porque a gente gosta de desafio, né? É é, por isso que a gente faz dança. A é. gente gosta de desafio. E para mim é um estímulo. Aí eu caí para dentro. Aí caí E aí para dentro e vamos você embora. fica no estágio durante 4 anos, é isso? Fiquei no estágio 4 para 5 anos. Foi muito legal, porque assim, logo o primeiro espetáculo do Balé Estágio, eu tive 1 mês e 15 dias para aprender 8 balés. Eram balés enormes. 1 mês e 15 dias é nada. Um deles, É. um deles foi uma coreografia do Oscar Arraes, que era Concerto de Éboli, com música de Igor Stravinsky, um homem e 3 mulheres, eu era o homem. No primeiro ensaio me mostraram a coreografia. No segundo, eu fiz junto com elas. O terceiro, eu passei com a música. O quarto foi meu ensaio geral no palco do MASP. O quinto foi o espetáculo. 4 ensaios e o quinto foi o espetáculo. E sai uma crítica no dia seguinte no jornal me elogiando. Quem é esse cara? Justamente em cima desse balé, do Oscar Arraes com Stravinsky. O Décio ficou, Cacá. Eu cheguei no MASP, ele estava sentado na escadaria com o jornal, a crítica na mão. Aí ele me mostrou, olha aqui, te elogiando. Esse crítico aqui odeia a gente. Está elogiando. Então, quer dizer, foi muito bom, sabe? A minha entrada em São Paulo. Aí logo depois veio o empresário da gente contratou o corpo, que era o Maria Maria. Eu vi começando. Aí a gente fazia a mesma turnê. Na época eu estava com estágio. Eu me lembro do Emílio Calil, o Rodrigo, o pessoal chegando no estágio. E, poxa, Cacá, um dia nós vamos ter muito dinheiro para te contratar. Eu falei, pô, jamais, não é isso, né? Então a gente tinha uma coisa que hoje está aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Estou começando a tatuar o meu corpo. Isso aqui E o que são significa? linhas. Isso são linhas dançantes. A pessoa que me tatuou também é bailarina. E eu descobri pelo Instagram que ela tatuava. E é exato o que eu quero. Eu daqui a 2 anos e meio faço 70 anos. Eu vou voltar para o palco. Eu vou dançar os 70 anos. E isso aqui significa os caminhos. Exatamente era assim. A gente não sabia para onde ia. Mas era a faixa de 150, 180 espetáculos por ano. Eu quero aproveitar essa frase aí. A gente não sabia para onde a gente ia. Você saiu de Belo Horizonte para dançar no estágio, vislumbrando já uma possibilidade de um futuro mais amplo na dança. E eu quero saber, o estágio te alimentou do quê? De muita brasilidade, claro, que é o viés da companhia, e mais do quê? Quando você saiu do estágio, porque daqui a pouco a gente vai falar da sua passagem pelo Balé de São Paulo. Quando você sai do estágio, qual era a diferença desse Cacá que sai do estágio daquele que saiu de Belo Horizonte? Então, o estágio me proporcionou, o balé estágio, e aquela época que nós pegamos o estágio, eu peguei o estágio na época da ditadura. Então nós éramos a voz, a única voz ativa que podia falar as coisas sem problema. Então, assim, a gente tinha censura federal. Sentava na frente da gente 3 assessores da Polícia Federal. Mas eles não entendiam.
É, Só que eu o povo... pensei nisso, eles não entendiam. eles não entendiam nada. Nós fizemos Navalha na Carne, com outro nome, chamado Quebradas do Mundaréu. E era um texto proibido do Plínio Marcos. Então, assim, trocou o nome, eles não entendiam. A gente Aham. fazia tudo, os mesmos personagens, tudo. Então a gente falava sobre tudo. Tudo. Geraldo Vandré, com aquela caminhando e cantando, e seguindo a canção. Então, essa música proibida. Nós fizemos Aham. espetáculo, nós fizemos coreografia só com música de Geraldo Vandré. A gente Eles não, viajava, a gente eles pegava o não problema que perceberam. tinha. A gente pegava o problema que tinha no Nordeste, montava trabalho e contava para o pessoal do Sul, porque a televisão não podia falar isso. A gente ia fazendo as coisas que era um absurdo. E era assim, era de uma... As pessoas que estavam envolvidas, igual eu te falei da Graziela Rodrigues, por sinal entrou uma pessoa aí, Ana Cury, que entrou, Ah, muita saudade, Ana. Ana Cury dançava com a Graziela Rodrigues, em São Paulo. Ela tinha ah, 16 para 17 anos. É isso. Tá vendo? É justamente dessa época, acompanhou essa época. Era uma época muito fértil. Então, assim, o estágio me proporcionou a conhecer o Brasil de ponta a ponta, a fazer, construir as estradas para a dança transitar hoje, porque não existia. uhum, Não existia caminhos para a dança transitar. aham, Então, eu recebi muito convite. Em 77, eu recebi convite da Alice Alonso. ah, Aqui falaram que se eu pisasse em Cuba, eu não voltava no Brasil. Lá no México, eu recebi convite do Alvin Nicolai. Eu recebi convite em 78 para ser solista do Bejar. Fui sentar para conversar com ele. Eu tinha 21 para 22 anos, conversando com ele. Eu falei com o Bejar, falei, Bejar, o trabalho que a gente faz no Balé Estágio é muito importante. Pina Bausch tinha maior, como é que fala? Maior apreço pelo trabalho da gente, adorava, era fã. As pessoas, todo mundo. E assim, era um trabalho que era necessário para a dança brasileira. Porque as uhum, companhias que tinham, o Balé da Cidade de São Paulo se tornou uma companhia contemporânea, mas não existia ninguém que falava de dança brasileira. E os temas do estágio eram brasileiros. Nós chegamos a começar a estudar, a montar uma técnica de balé brasileira. Começou lá no estágio. Décio Otero começou com isso, a criar uma técnica para brasileiros. Como tem a escola cubana, a escola francesa, sim, que é, sabe, cada um adaptada para o físico de cada um, nós teríamos a nossa. E aí o estágio me proporcionou isso e abriu muita porta. Foi muita escola, porque nós montávamos o palco, nós carregávamos o figurino, a gente fazia tudo. Não tinha. A gente viajava de ônibus, de qualquer coisa, dormia em qualquer lugar. A gente foi para o Xingu gravar um filme. A gente tinha uhum, voltado do México, o presidente do México subiu no palco para dar troféu para a gente, para dar um negócio. Chegou aqui o ministro da Aeronáutica, falou que a gente ia para o Xingu, falou que bailarino não pisava em avião da Força Aérea. Esse é o cascalho no sapato da gente. E a gente foi vencendo tudo isso e abriu espaço para a dança. A gente abriu esse caminho para a dança. Numa época que era dificílima. A gente mostrou que era possível. Isso foi muito importante. Esse tempo do balé estágio foi isso. Isso, para mim, foi o Décio é padrinho de casamento, foi meu padrinho de casamento, e a Márica é madrinha da minha filha, que hoje está é, com 47 anos. olha, olha, antes da gente passar para a sua história dentro do Balé de São Paulo, eu queria falar que o Wesley aqui já mandou duas mensagens para você, mandou um oi, um beijo, né? A Ana Cury falando do estágio, marco na história da dança do Brasil, com certeza. Cacá, e aí você sai do estágio e vai para o Balé da cidade de São Paulo. Por quê? Eu saí do balé estágio, foi, foi uma coisa pessoal, mas não foi porque eu quis. O balé estágio, eu e Décio e Márica, a gente era muito colados, muito juntos. A gente se entendia no palco.
Eu me lembro quando a gente foi... Em 1977, eu tive uma discussão com a Márica no meio da sala, porque gritava-se muito. Não, outra vez, muita exigência. Tudo era muita exigência. E na época, no Xingu, eu fiquei sabendo que a minha esposa estava grávida, que lá que chegou o resultado do exame. Então era muita coisa. E a gente era muito estressado, com muito trabalho, com muita coisa. E eu tive uma discussão com a Márica por bobagem, no meio da sala. Falei, bota outro no meu lugar, estou indo embora. Saí do balé estágio. Brum. Saí do balé estágio em 1977. E em 1977, eu fui dançar com uma bailarina do Mass Cunningham, Karen Atix, no espetáculo Oceano Pacífico. Ela precisava de um bailarino e eu fui lá para lá dançar com ela. Isso em São Paulo? Em São Paulo, no Teatro Ruth Escobar. Ela estava em São Paulo fazendo um curso e tal, ia montar um espetáculo, ela ia dançar e precisava de um bailarino. Uhum. E no curso não tinha, ela me chamou para fazer parte das aulas e tudo, mas para dançar com ela no espetáculo. E eu fui dançar com essa bailarina do Mass Cunningham. Maravilhoso. Na época estava todo mundo começando, Ismael Ivo, ixi, todo mundo que hoje já até não estão mais aqui, né? Aí eu estava ali, voltei para o balé estágio depois, porque eu fui lá conversar com o Décio, falando, olha, sentei o Décio e a Márica, eu falei, olha, eu não estou mais no balé estágio, mas os problemas nossos são nossos. A minha esposa continua, ela é grávida, ela vai continuar. Eu estou em outro lugar. Eu não quero que isso estoure nela. Aí o Décio já contava comigo. Não, ano que vem nós vamos ter... Porque saiu, depois que a gente foi ao Xingu, a companhia acabou. Para mim, foi a melhor companhia que eu já vi até hoje dançando. Foi essa companhia que foi de 1977, do Balé Estágio. Aí todo mundo parou de dançar. Teve uma delas que se suicidou. Mas o que aconteceu para uma companhia de tanto sucesso, de repente... Era muito estressante, Wanderson. E assim, depois que a gente passou pelo Xingu, mudou muita coisa na cabeça da gente. Que pra gente, eu escutei essa pergunta, vocês só dançam? Eram 15 tribos, vocês só dançam? Eu enchi o peito, né? A gente só dança, a vida da gente é dançar. Hoje nós estamos aqui, depois nós estamos voltando para Brasília, vamos fazer temporada lá, depois a gente vai para Manaus, Belém, São Luís, Teresina, aí fui contando o que a gente fazia e tal. E é engraçado, porque índio caça, pesca, planta, dança, cuida de filho. Aí começou. Isso faz parte da vida da gente. Dançar é uma parte da vida da gente, não é a vida da gente. Por que para vocês é a vida de vocês? Oi? Isso mudou a cabeça de muita gente. O estágio era muito intenso. É como hoje tem um Big Brother na televisão, é viver um Big Brother 365 dias. Sabe? E é um atrás do outro. Então, assim, é tudo muito intenso. Então, a companhia acabou, todo mundo parou, o outro foi não sei o quê, um foi para não sei para onde, o outro foi parando. E aí a gente pegou, o Décio contava comigo, eu falei, não vou deixar ele na mão, cara. Aí voltei para o balé estágio. E aí contratou-se uma nova companhia, onde começou Chica Timbó, foi onde começou muita gente que está aí hoje. Foi o primeiro trabalho. E eu me lembro no primeiro espetáculo, que depois eu comentei numa parada de ônibus, a gente foi dançar em São Carlos, no interior de São Paulo, para estrear a companhia, para depois fazer espetáculo em São Paulo. Que era todo mundo novo, só de Macaco Velho só tinha Décio, Márica e eu, o resto, todo mundo, o filho da Márica, o Edgar, começou a dançar. Aí começou várias pessoas, mas não tinha, não estavam ali, ainda não estavam prontos. Aí quando a gente voltando, paramos na estrada, ela me perguntou, e aí, o que você achou? Eu falei, olha, Márica, para ser sincero, eu não tive troca com ninguém no palco, só vocês. Era eu, você e Décio. A gente um olhava para o outro e já sabia o que era. Porque a gente tinha isso. A gente só de olhar, a gente sabia o que estava acontecendo. A gente tinha uma troca, a gente tinha uma
mais do que união, a gente tinha uma cumplicidade dançando, era impressionante. Era uma coisa impressionante. Nessa companhia em 77, o relacionamento que a gente tinha. E eu não tive isso com essas pessoas. Eu me sentia só em cena. Eu entrava em cena, às vezes, quando vocês não estavam, eu me sentia sozinho. Estava dançando sozinho. Tinha umas pessoas acompanhando, mas... Aí foi meio estranho. A gente teve que recomeçar, e mas seguimos. E aí eu continuei no balé estágio. Quando chegou mais para frente, a minha saída do balé estágio, porque assim, o Décio a gente se entendia, trocava ideia. Em 77, a gente fez Quarupi, conversando a respeito de o Ademar Guerra me perguntando o que você... Pô, você tem vontade de fazer um espetáculo? Eu falei, tenho, mas não poderia ter um bailarino, porque não pode entrar um passo de dança. Aí comecei a falar sobre as aves, sobre o sol, sobre essas coisas, sobre os índios. E depois o Décio montou Quarupi. Então, daí, em 78, que mudou a companhia toda, ele montou o primeiro trabalho com essa companhia, que foi Dança das Cabeças, com música do Egberto Gismonti. Depois que estava pronto, ele sentou a companhia e falou, olha, esse trabalho, eu me inspirei no Cacá, presente para ele. Então ele montou para mim, tipo assim, um presente. Tipo assim, me inspirei nele para montar esse trabalho. Esse trabalho A gente... é um marco, não é? Eu já ouvi muito sobre esse É trabalho. muito lindo. E a gente tinha muito essa conexão. E quando chegou uma determinada época, eu estava no estágio, e aí veio a coisa pessoal, que a minha esposa, na época, começou a ter um caso com o filho da Márica. E eu fui saber disso numa viagem, quando a gente voltou de viagem. Ela queria conversar comigo, a minha esposa, mas não deixaram, porque a gente estava começando uma turnê de 3 meses, e essa turnê poderia acabar. Se eu pegasse o avião e voltasse para São Paulo, acabou. Porque não tinha quem me substituísse. E aí, quando chegou em São Paulo, eu fiquei sabendo, não pela boca da minha mulher. Que a gente chegou, ela falou assim, a gente chegou, peguei minha filha, ela falou, não, ela vai continuar lá na casa da amiga da gente, lá, nós vamos para casa. Eu falei, não, né? Tô morrendo de saudade. Aí peguei a filha e tal, a gente foi para casa. Chegou em casa, ela falou, nós vamos, olha, a gente se propôs a falar tudo, né? Eu falei, sim. Pois é, o amor que eu tinha por você acabou. Quando é que você sai daqui? Oi? Como assim? Peraí. Como assim? Nem começamos? A filha está com 4 anos? Não, acabou o que eu sentia. Quando é que você sai daqui? Mas na realidade era porque ela estava com um caso com o filho da Márica, com o Edgar do Prado. Aí, não, peraí, dá um tempo, que a gente, no final de semana, em uma semana, nós temos uma retrospectiva no Teatro Municipal, eu vou dançar 11 balés. Dá um tempo. Depois disso, a gente conversa. Aí eu saí e fui para casa de uma amiga que dançava no balé da cidade, chamada Suzana Mafra, que dançou. Comecei dançando com ela lá em Belo Horizonte, foi do Grupo Corpo, balé da cidade, foi várias coisas. Aí a Suzana virou para mim, eu cheguei lá, bati campanha na casa dela, ela falou, poxa, você separou, né? Eu falei, não, que isso? Olha, você não se separou? Eu falei, não, mas que história é essa? Ué, não é por causa do Edgar do Prá que você se separou? Que a Nádia está com ele? Oi? Aí que eu fiquei sabendo da história. Falei, como assim? Eu falei, Cacá, todo mundo sabe. Balé da cidade, todo mundo sabe. Só que você não sabe disso? Eu falei, não. Aí eu fui conversar e tal. Tentei ficar no balé estágio, falei com o Décio, Cacá, foi lá em casa, o Décio, falou, eu sentei com os dois, falei, vocês podem continuar, façam o que vocês quiserem. Só não vem para mim, nem para minha filha. Tá? Não quero nada sobe pra gente. Mas aí o Décio foi lá em casa, falou, olha, Cacá, eu tenho um dinheiro meu. Eu não esqueço as pessoas que realmente eu amo. Eu tenho um dinheiro meu, que não é do balé estágio, que não é nada, e, poxa, você quer ir embora do Brasil, dançar em alguma companhia, poxa, te ajudo. Você quer montar uma escola, você quer montar uma companhia, eu tenho um dinheiro meu, eu te ajudo. Você recebeu convite, um atrás do outro, das melhores companhias do mundo para ir embora, e você optou
ficar, né? Eu fiquei, para a gente continuar o trabalho. Eu falei, não, Décio, eu continuo com você. Aí eu continuei, mas só que não deu certo mais. Porque logo depois ele agrediu a minha esposa na sala, e aí foi uma confusão, eu saí. Aí eu saí do balé estágio, uma briga no meio da sala, uma discussão muito ruim, de quase pancadaria, para eu sair numa sexta-feira, no sábado eu já estava no Teatro Municipal. O diretor era o Luiz Arrieta. Uhum. Eu fui na casa do Luiz Arrieta, falei, olha, Luiz, quando tiver uma audição no Balé da Cidade de São Paulo, me avisa, porque eu estou disponível. Eu saí do balé estágio, eu vou dançar agora, vou ver uns negócios aqui, vou ver se eu danço com essa menina do Mescânica, mas eu tô disponível, só você me fala que... Ele falou, não, você não precisa de audição, vamos embora. Então, já no sábado eu já estava no Balé da Cidade, eu não fiz audição para o Balé da Cidade. Eu já entrei para o Balé da Cidade no dia seguinte. Então, a minha passagem para o Balé da Cidade foi assim. Sim, e foi bom? Como é que foi você no Balé da Cidade de São Paulo? Cara, ô Vantos, eu não tenho reclamação da minha vida como bailarino, artista, nenhuma. Eu sou muito igual a você. Você não tem um inimigo, né? Você não tem um inimigo, nem eu. Eu só tenho amigo na dança. É uma família. Então, eu cheguei no Balé da Cidade, quando eu entrei no Balé da Cidade, foi uma festa. Todo mundo começou a gritar. Ei, tal, pô, que legal, você vai trabalhar com a gente e tal. Então, eu fui muito bem recebido pelo pessoal, pelo elenco. A companhia me recebeu de uma forma assim, pô, beijos, abraços, era todo mundo amigo. Nós somos amigos, né? Não tem esse negócio que as pessoas acham que existe rivalidade, né? Por exemplo, eu trabalho com o Jaime Arocha. A gente é muito amigo. Aí eles falam assim, a Jaime Arocha e o Carlinhos de Jesus tem... Não tem não, gente. Não tem nada disso. São amigos, sabe? Não tem isso. Quem dança em tal lugar é inimigo de fulano que dança no outro. Para com isso, né? Aí foi muito bem recebido do Balé da Cidade. Muito bem recebido. E aí O repertório... começou... O repertório do Balé da Cidade de São Paulo é diferente do estágio. Como é que você se adaptou a esse repertório? Ô, Wanderson, muito difícil essa adaptação. Muito difícil. Eu imagino. Muito difícil por ser uma coisa muito diferente do que a gente trabalhava, não de movimento, mas de trabalho de direção que nós tínhamos o Ademar Guerra. Que a gente sabia, que era o que me ensinou, tudo que você for fazer na vida, principalmente os trabalhos, por que você está fazendo, para que você está fazendo e para quem você está fazendo. Não se pega uma música e bota movimento em cima de uma música sem saber o que você está fazendo, só porque é bonito. Não. Né? Então, assim, a gente tinha todo um estudo para cada tipo de trabalho que a gente ia fazer. A gente pesquisava, sentava, conversava, lia, em cima de cada trabalho que ia ser montado. E no Balé da Cidade eu peguei um repertório lindo, lindo. Eu amava, eu era fã do Balé da Cidade. Era uma época muito boa, porque todo mundo era fã de todo mundo. Então, assim, tinha espetáculo do Balé da Cidade, eu ia assistir. Gritava, pô, lindo o espetáculo, era amigo de todo mundo. Saía de lá, a gente fazia espetáculo, estavam eles lá assistindo a gente. Sabe, todo mundo. A Uda Bittencourt começando o Cisne Negro, eles iam assistir a gente. Todo mundo era muito ligado. Então, assim, a recepção foi muito boa. A adaptação foi muito difícil. Logo de início, foi muito difícil. Os 2 primeiros meses ali, 3, foi uma coisa meio complicada. Na minha cabeça, aquela rotina dos ensaios deles era diferente. Mas a gente se adapta, né? Não, tecnicamente, zero problema das coreografias, zero problema. O problema era essa adaptação de convívio que a gente tinha, né? O Balé da Cidade era uma coisa mais fixa, o Balé da Cidade era uma estrada direto, né? Então, eu tive que me readaptar a essa vida de ficar parado. Eu me senti assim meio que, quando eu entrei para o Balé da Cidade, eu me senti meio uma companhia daquela época que fazia muito pouco espetáculo.
em relação ao que a gente fazia. Isso eu senti muito. Eu senti muito essa diferença, de estar no palco praticamente dia sim, dia não. E aí eu já venho essa parte política minha, né? Me incomodava muito ver uma companhia parada que era paga com dinheiro público. Como é o Teatro Municipal aqui do Rio de Janeiro, que eu fui chamado para dançar aqui várias vezes. Fui convidado para dançar, fui convidado para dirigir o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Mas uma companhia que é parada, que faz poucas temporadas, que o pessoal fica ali fazendo aula, ensaia, faz 4 temporadas por ano, pago com dinheiro público? Ah, não. Na minha cabeça, na minha visão, era uma companhia que tinha que ser subdividida, dançar na periferia, dançar não sei aonde, porque é dinheiro do povo. Então vamos embora dançar, caramba. O povo tem que entrar. Popularizar a dança não é botar ingresso a preço barato, R$1. Para a pessoa chegar no teatro para pagar R$1, ela tem que pegar o ônibus. Ela tem que comer na rua. Ela não tem dinheiro para isso. Não é o valor de R$1 do ingresso que está popularizando e abrindo para eles irem. Nem roupa para ir tem. Então vamos lá. E a gente fazia isso, né? Com o Balé Cidade. O Balé da Cidade não fazia. Até as coisas que a gente foi começando a colocar lá dentro. O Balé da Cidade, quase todos montado de pessoas que tinham sido do estágio. E essa filosofia começou a entrar. Tipo, a gente levava o pessoal da FEBEM lá dentro, Fundação do Menor, sabe? De começar a fazer trabalhos assim, que não era o comum do Balé da Cidade. E aí foi melhor. O Klaus Viana assumiu a direção. Eu conheci o Klaus Viana em 1974, em Belo Horizonte, e a gente acabou trabalhando junto no Balé da Cidade. Cacá, esse tipo de trabalho, onde é uma frase do Milton Nascimento, né? Todo artista tem que ir aonde o povo está. Esse tipo de trabalho, onde uma companhia, seja ela qual for, mas sobretudo... Tereza tá aí, ó. Te amo, Madrid. Esse tipo de trabalho, onde uma companhia pública vai até a população e se apresenta, é muito interessante isso que você diz, de uma companhia que pode ter núcleos e esses núcleos se espalham. Isso é devolver à população aquilo que a própria população dá para a companhia e muitas vezes a população não sabe que dá. Muitas vezes a população não tem noção de que quem paga o salário daqueles bailarinos é ela. E aí, às vezes, ela se... Você sabe disso. Eu sei muito bem. Eu tive naquela casa 4 anos. Então, você sabe muito bem disso. Eu sei muitíssimo bem. Então, assim, é uma pena que isso não aconteça, porque se as companhias vão até as pessoas podem até mudar de vida em função daquilo que assistiram. Né? Mas se a companhia está enclausurada naquele teatro que é magnífico e tudo, mas está ali fechado, as pessoas não vão, elas passam ali na frente, as portas estão fechadas, o que acontece aí dentro? Ninguém sabe. Então é muito ruim que as pessoas elas têm o direito ao acesso àquilo que é produzido ali, e aquilo que é produzido ali não precisa estar lá dentro, é produzido lá dentro, mas pode ir para fora, e isso não acontece. Então essa sua postura em relação à arte ela é muito saudável, eu compactuo com ela. Cacá, isso é uma coisa, Anderson, que era geral, sabe? Eu e muita gente. Eu fui um dos que lutou muito por isso. Porque eu acho que, assim, nós temos a dança aqui, que ela é russa, ela é francesa, ela é italiana, ela é europeia. A cultura europeia é outra. O pessoal pode ir no teatro. Nós, não. A gente conhece aqui a minoria do Brasil. Pega o carro, pega o ônibus e sai viajando, fazendo espetáculo. Você vai chegar em lugares que nunca viram dança na vida. Sim, e é isso que você falou, a gente modifica a vida dessas pessoas. A gente consegue, durante minha carreira, eu vi muita gente, muito bailarino, bom, chegar para mim e falar, comecei a dançar porque te vi dançando. Olha. Sabe o que é isso? Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Eu não me lembro o nome dela. Ela dançou no grupo Corpo por muito tempo e foi depois
para a companhia da Pina Bausch. Hum. Uma preta, uma negra, linda, linda. Eu sei quem é, mas eu não sei o nome. Há muitos anos atrás. É, E tem ela, tempo. muito tempo. Ela era filha da faxineira da escola do Grupo Corpo. A Bettina Bellomo, vendo ela lá sentada, deitada, ela ficava deitada na coxia, com cigarro, e tudo, ela não vai dançar. De repente ela levantava e saia dançando, era um monstro. A Bettina pegou ela lá, ela era filha da faxineira. Bettina, vem fazer aula. Ensinou balé para ela. Então, assim, deu um rumo novo na vida da pessoa, como nós demos para muita gente. E essa história ela é tão conhecida que, se for a mesma pessoa, que eu acredito que seja, ela ajudou muito aos pais a reformar a casa. Exatamente. Tinha uma coisa... Ela, né? É isso mesmo. Exatamente. Cacá, o Instagram nos dá apenas 1 hora e nós estamos aqui com 56 minutos. Meu Deus! Já passou isso? Já passou, foi rápido, né, Cacá? Tá? Isso é para negar aquela sua frase. Quem sou eu na fila do pão da dança para ter história? Olha aí, tô falando. Cacá. Você tá na fila que nem eu, vou estar todo mundo faz parte. Cada um botou um tijolinho aí, rapaz. Eu sou mais... Cacá, eu queria te agradecer por ter disponibilizado uma parte da sua vida em 1 hora para falar sobre você. Quero te agradecer pela história. É uma história que nos estimula. Esse canal que eu criei há um tempo, ele está sendo cada vez mais visto e eu venho tendo uma repercussão muito positiva. Então eu tenho certeza que a sua história, ela também vai ajudar muitas pessoas. Então eu quero te agradecer por isso, por estar emprestando o seu tempo para esse canal. Tá bem? Estou vendo as pessoas aqui, Ana Cury, Cristina Quintão, que eu tô lendo aqui. Meu, são pessoas que eu amo. E assim, nossa, maior prazer em falar contigo. Quando você quiser, a gente fala de novo. Te conto aí que tem muita coisa, né? Eu imagino. Nesse tempo foram 285 obras que eu dancei. É muita coisa. Então, assim, além de ter muita coisa, tem muitas pessoas, muitas vivências, muita experiência, muito legal, de pessoas que agregam que nem a gente. Cacá, você atualmente trabalha no estúdio Adriana Tereza. Passa seus contatos aqui, se alguém quiser conhecer mais perto do seu trabalho. Eu estou com a Adriana Tereza, no SDART, em Copacabana, né? Nossa Senhora de Copacabana. Leme, né? Não, Nossa Senhora de Copacabana, 103, ali perto da Praça do Lido. Eu estou na Pointê, que é lá na Rua do Catete, 183, que é a escola da Luciana Moreira. Eu estou no Jaime Arocha de Ipanema, aqui na Visconde de Pirajá, da Luciana e do Leandro. Eu estou na Sauer Danças, com a Paty Sauer. Eu estou com a Dani, no Clube Militar, aqui na Lagoa. E eu estou com a escola, que eu estou dando aula, e sou um dos diretores, da primeira escola de mestre-sala e porta-bandeira do Rio de Janeiro, que é do mestre Manuel Dionísio, que eu trabalho com carnaval e eu formo mestre-salas e porta-bandeira, que tem uma história grande minha aí de mestre-sala e porta-bandeira que eu trabalho, que é uma outra vertente. Mas, maravilha. Quando você quiser, eu estou aqui. Está bem. Cacá, muito obrigado. Um abraço muito apertado para você, querido. Também. Tudo de bom. Saudade. E a gente vai se ver, tá bom? Vamos, se Deus quiser. Um beijo e grande obrigado a todo mundo, para você também. E obrigado a todo mundo que passou por aqui. Tchau, isso querido. Aí. Fica com Deus, querido. Fica amém. Com Deus. Beijo. Você tchau, também. Tchau. Amém.